Vamos orar? Senhor Jesus, te louvamos, Pai, por essa noite tão especial. Te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de aprendermos, de estarmos aqui nessa Masterclass. Ó Deus, o quanto nós somos gratos a Ti por tanto, tanto que temos aprendido nesse tempo. Ó Deus, e reconhecemos o quanto também ainda temos a aprender, o quanto carecemos de conhecer as Escrituras e o Teu poder. Ó Pai, nós te louvamos, pedimos a Tua graça, ó Deus, que nós possamos ter o nosso coração aberto nessa noite para aprender um pouco mais. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastora Lisa. E obrigado, viu, pastora Andresa, tutora aí do nosso querido Instituto EIA. Ela é a gestora de todas as tutoras que têm ajudado vocês ao longo desse percurso. E o agradecimento também vai ao Marcelo, que é o gestor técnico. Quantos gostaram aí da edição das minhas videoaulas? Faz assim, ó. Né? Foi uma edição bem especial. Eu dou trabalho na hora que eu vou preparar uma aula, hein? Foi Que eu quero... brilhante. Apóstolo, foi brilhante suas aulas. Que bênção. É a contribuição, queridos, na edição do Marcelo. Porque eu quero a imagem tal, eu quero assim, eu quero um pedaço do filme, né? Do Marcelo ali preparando. Trabalhou muito, né, Marcelo? Muita coisa, hein? Mas o conteúdo me edificou muito. Vocês me inspiram a estudar. O professor, para ensinar, ele precisa estudar, ele precisa se aprofundar. Então, vocês são uma turma de tanta excelência, queridos. Vocês são a primeira turma de teologia bíblica aplicada do Instituto Bíblico Internacional EIA. Não é pouca coisa não, hein? A pastora Andresa estava me apresentando aí, ó, mais os meus aplausos. Vai para vocês! E vocês estão na reta final aí. Faltando somente as disciplinas desse mês aí que vai entrar amanhã, né, novembro, mas já entrou hoje. Faltando essas disciplinas, e você vai correr, quem está com alguma pendência vai colocar em dia para dia 11 de fevereiro, a grande formatura. Ah, gente, é muita emoção. Quantos fóruns, quantas atividades, quantas videoaulas, quantas masterclass, e você está aí, firme e forte. A gente não deixou você desistir. Um trabalho em equipe, né? Secretaria, também aí das mídias, contando aí com o Lucas, com a pastora Andresa. E não posso deixar também de agradecer as gestoras, a apóstola Carmen Lídia e a pastora Marlúcia, que trabalham comigo, nós três, cuidamos de todo o Instituto. É um trabalho em equipe. E mais, né, a cobertura dos nossos queridos apóstolos Ari e Denise, sempre nos motivaram. Vamos lá, vamos lá. Mas, enfim, com essa introdução aí, aplaudindo a todos vocês, eu quero falar que vocês podem escrever as perguntas, tá bom? A pastora Andresa vai estar me ajudando, conduzindo aí, me encaminhando e me ajudando. Eu estou aqui, ó, com o meu computador aberto, minha Bíblia, minhas anotações, e tanta coisa boa para compartilharmos, mas não só para acrescentar, mas para reforçar. Principalmente reforçar o que eu falei lá no início da primeira aula, que eu falo assim, olha, ler a Bíblia é muito importante. Ler a Bíblia é algo passivo, você lê. Agora, estudar a Bíblia, o que vocês estão fazendo ao longo desses 2 anos, é algo que é ativo. Você lê, estuda, procura colocar em prática, faz atividades a respeito. Isso é atividade, isso é ativo. Ah, queridos, quero tanto incentivar que vocês possam continuar sendo estudantes da palavra de Deus. Porque eu assisto as videoaulas, vocês sabiam disso? Eu já fiz curso de teologia, já fiz uma pós-graduação, mas eu assisto as videoaulas e eu vibro, aprendendo com cada professor, anotando, né? Geralmente eu não assisto, eu ouço. Coloco para ouvir, vou fazendo as tarefas da casa, vou fazendo as coisas e aprendo tanto. Então eu te incentivo. Vamos continuar sendo estudantes da palavra de Deus.
Você pode colocar perguntas, mas para facilitar, vamos fazer uma masterclass assim, dinâmica, da seguinte forma. Eu gostaria de começar, de fazer uma sequência ali dos livros conforme nós estudamos. É o último bloco de livros do Antigo Testamento. Você fechou, esse mês de outubro, creio que todos aí fecharam, 66 livros estudados um por um. A introdução, porque poderíamos aprofundar por anos e anos e anos e anos, né? Mas a introdução de 66 livros. E fechamos, então, comigo o bloco aí dos 39 livros do Antigo Testamento. Eu quero, né, como eu falei nas videoaulas, com esse personagem central, né, vocês já observaram nas videoaulas como eu me emocionei ao falar desse personagem central, Esdras. Gente, esse personagem me inspira demais, né? Tem muita coisa para ainda falar sobre ele. Mas você ficou com alguma dúvida sobre esse livro? Ficou com alguma curiosidade? Gostaria de acrescentar alguma coisa? Se você quiser acrescentar qualquer coisa, escreve aí no chat que a pastora Andresa vai ler para a gente. Eu não vou conseguir abrir a câmera, né? Abrir o microfone para todos, porque é muito rico. Vamos ver se no finalzinho, eu estou aqui, ó, com o relógio na minha frente, quem sabe a gente até consegue abrir. Mas se você quiser colocar qualquer comentário para acrescentar, eu vou ficar muito feliz, viu? Esdras, esse personagem aí. Sabe que tem uma curiosidade sobre ele que eu descobri depois que eu gravei as videoaulas, que eu continuei estudando. Eu escrevi a apostila, eu gravei as videoaulas e depois eu falei, o quê? Tem mais alguma coisa para aprender. E aí eu descobri que existe um historiador chamado Heródoto, grego, que ele pesquisou bastante sobre a história de Esdras. E ele afirma, né, de acordo com várias fontes, de que Esdras memorizou, gente, de cabeça. O cara falava de cabeça, de cor, de coração. Ele sabia recitar 94 livros. Não só da Bíblia, 94 livros em geral. Da Bíblia, que era, né, o Antigo Testamento, as Escrituras, ele recitava 24 livros. Por quê? Ao ser um escriba, ao copiar, com certeza ele ia ali memorizando e falando 24 livros. E você? Quantos versículos da Bíblia você sabe de cor? Você memorizou? Se hoje todas as Bíblias fossem retiradas do Brasil, se a Bíblia fosse proibida ser colocada no celular, no dispositivo móvel, porque é possível, tá bom? Por exemplo, no Afeganistão, eles têm uma forma de controlar para que você não tenha o aplicativo da Bíblia no celular, no computador, no iPad, no tablet. Eles hackeiam. Você é proibido de ter. Então, se fosse proibido o uso da Bíblia, o que você saberia recitar de cor, falar, que ia te inspirar, encher o teu coração? Fica aí uma pergunta. Se Esdras vivesse nos nossos dias, ele recitaria 24 dos livros do Antigo Testamento. Eu acabei de terminar um curso com um grande professor aí também do Brasil, né? Um curso até sobre intercessão, mas que ele sabe 18 livros da Bíblia de cor. 18 livros. E eu confesso para vocês que eu estou aqui, ó. Estou memorizando o Evangelho de João. Ganhei da pastora Érica, lá de Padre Miguel, os evangelhos assim, ó, separados, né, por livro. Da nossa querida SEC, Padre Miguel, obrigada, pastora Érica. E estou aqui memorizando. Eu sei vários textos da palavra de Deus, né, tenho procurado memorizar, mas o meu alvo é ter esse evangelho aqui. Ainda estou no capítulo 4, mas vou chegar lá, não é? Lendo, repetindo, memorizando. Ah, pastora, decorar só por decorar? Não, isso fica nas nossas veias, você vai pensando o dia todo, vai repetindo. Fica aí o meu incentivo. Então, Esdras, memorizou.
Outra curiosidade, eu vou falar bastante curiosidades e detalhes sobre os personagens, sobre os autores e personagens, tá bom? Porque é tanto conteúdo, né? Eu passei hoje aqui, eu dei uma olhada aqui, ó, nas apostilas de novo, aqui no computador, eu falei, Jesus, é muita coisa, né? Então a gente não tem que fazer uma prova aí de tudo que você tem que saber e repetir aqui na Masterclass. Mas de alguma forma eu quero te inspirar. Essa Masterclass é para te inspirar. É para você se sentir assim, uau, eu quero também, né? Então, um outro detalhe aí sobre Esdras, né, é que ele, no capítulo 9, verso 3, quando ele ficou tão indignado daquele povo ali estar se voltando novamente para os erros ali em Jerusalém, ele rasgou as próprias vestes, né? E ele arrancava os cabelos, né, da cabeça e da barba. Ele tinha barba, né? Então está escrito lá que ele ficou tão indignado que ele rasgou as vestes, e arrancava os cabelos da cabeça e arrancava os cabelos da barba. Aí é uma certa brincadeira, né, de alguns teólogos, que ele fazia isso com ele mesmo. Já Neemias, lá na frente, 12 anos depois, Neemias, ele fica tão indignado com o povo que ele arranca o cabelo da cabeça das pessoas e da barba. Ele arranca o cabelo. Para com isso, seu cabeça dura, fica se voltando contra as leis de Deus. Aí ele não arrancava dele mesmo, não, ele arrancava das pessoas, né? Ah, queridos, que personagens inspiradores. E na Bíblia também a gente encontra umas coisas cômicas, né? Sobre Esdras, quero reforçar, queridos, com certeza, o Ministério de Ensino, a comunidade evangélica cristã só está começando através do Instituto EIA. E nós vamos divulgar agora, no final do curso, você, estudante, você que sente o chamado para o ensino, para ser um mestre, para ser um Esdras nessa geração. Você que sente uma fome, uma sede de cada vez se aprofundar mais e de ensinar as Escrituras, de descobrir formas de ensinar melhor as Escrituras. Sim, nós vamos ter aí, não é uma extensão, mas nós vamos ter algo muito dinâmico, que vai ser mais como uma mentoria, não vai ser só um curso, uma mentoria para termos cursos de muita excelência, um ensino, na verdade, a estrutura de um ensino para todas as comunidades, né? Todas as nossas igrejas que desejarem, um ensino de qualidade, preparado com muita qualidade. Então, o Ministério de Esdras vai continuar. Pastora Andresa, chegou alguma pergunta aí para a gente, que eu fui falando? Não, por enquanto não. O pessoal está acanhado, todo mundo ouvindo aqui. Puxa, Eu também. Outro dia eu estava aí elogiando que essa é a turma mais participativa do Instituto EIA, hein? Por favor, gente. É verdade, é porque a gente está absorvendo aqui as Sim. curiosidades e refletindo, né? Eu estou aqui pensando, meu Deus, acho que eu sei um versículo gravado. Brincadeira, eu sei um pouco mais. Sim. É um desafio. Existem algumas técnicas para memorizar, tá bom? Por exemplo, gente, eu não consigo memorizar meu CPF, identidade. Aí aqui, nós estamos morando em Portugal, são 4 documentos diferentes. Nossa, 3 números, 3 documentos diferentes, você tem que ter sempre de cabeça. Gente, eu não consigo. Cada documento são 7, 8 números. Eu tento, tá no meu celular. Aí eu abro, falo para a pessoa e fico. Números não entram. Andresa, pastora Andresa, é contigo aí, ó, nossa professora aí de química, fera. Eu não sou boa de memorizar, queridos. Endereço, rosto, nomes, não sou. Não é, eu tenho talento para memorizar, por isso é que eu sei. Não. Mas eu, assim, eu aprendi com algumas técnicas, eu mesmo descobri algumas que funcionam para mim, e com certeza nessa extensão aí, nessa mentoria que nós vamos ter no ano que vem, os interessados vão aprender muita coisa, como memorizar livros, versículos, localização, comentários, mas eu vou deixar assim só água na boca aí para quem tem o desejo de continuar, tá bom? Não vai ser obrigatório, algo espontâneo, voluntário. Então, queridos, Esdras é muito rico.
Eu também estava lendo semana passada um artigo que Esdras, ele foi um dos que contribuiu, mas já na época de Daniel já existia, tá bom? Na Babilônia, que são as leis do Hammurabi. Hammurabi é uma pedra, mais ou menos de uns 2 metros de altura, que as leis desse rei Hammurabi, um dos primeiros imperadores da Babilônia, ele mandou escrever naquela pedra. E essas leis do Hammurabi, essa pedra hoje, ela está no Museu do Louvre, lá na França, tá bom? Em Paris. Ela foi descoberta por arqueólogos, mas lá, imagina, são séculos e séculos atrás. Pois é nessa pedra que tem também algumas leis se assemelham muito às leis da Torá, da palavra de Deus. Então se encontram muitas semelhanças. Gente, é muita riqueza e comprovação mesmo, né, da existência da palavra de Deus. É um personagem que me desafia, e eu quero que você seja inspirado aí por esse personagem. Eu quero que você se sinta motivado a querer crescer como um cristão, como estudante da palavra de Deus. Vou passar para o próximo, se não tiver nenhuma pergunta, nenhum comentário aí sobre Esdras, tá bom? E aí, pastora Andresa, continuo? Pode continuar. Também, tu foi me apresentar como gestora pedagógica, executiva, tá todo mundo assim meio receoso, né? Aqui eu tô como Mas professora, é gente gente. boa, gente. Gente boa, coloco ela para trabalhar, dessa. Só hoje, quantos e-mails que eu mandei, né? Não, prazer servir. Então, vamos lá. A gente estava ali em Esdras, né? O que acontece? Ali no capítulo 5, ele vai citar 2 profetas. Então, vocês entenderam bem que Esdras não estava quando aquele primeiro grupo chegou, né, lá do exílio da Babilônia, e chegou em Jerusalém. O primeiro grupo chegou lá com Zorobabel em 535, eu até anotei aqui, ó, para não confundir, 535. Então, Esdras não estava, ele estava lá na Babilônia, escrevendo. E aí, mais ou menos em 520, com a obra parada, como vocês leram e aprenderam nas videoaulas, então o profeta Ageu já estava lá. E aí ele se levanta aquele idoso, né, de autoridade, eu imagino. Aquela voz que não era imponente, como depois vai chegar Zacarias, o jovem imponente, mas Ageu chega, sabe? Pensa no apóstolo aí, Caetano, né? Chegando e vendo a obra da construção parada, e os sacerdotes pegando o cedro do Líbano para construir as próprias casas, e ele está ali. Teve uma hora que o Espírito Santo tomou aquele profeta, e vocês acompanharam ali que ele se posicionou. O ministério dele foi um ministério curto, como vocês viram, durante ali cerca de 4 meses. Né? Colocamos Ageu como se fossem 2 grandes pregações, como se ele tivesse se colocado 2 vezes diante do público ali e tivesse falado com muita ousadia. Ele chama a atenção. Ele chegou para chamar a atenção. Zacarias, o jovem, é inspirado, ele chega depois, aí ele vem com revelação, ele vem com palavras, né? Agora, Ageu, eu aprendi muito com esse profeta aí, estudando mais para ensinar a vocês. Gente, como eu aprendi com esse profeta. E como eu aprendi que a geração dos idosos e dos jovens podem cooperar juntos para edificar a casa de Deus, não é? A sabedoria, a presença, a autoridade aí dos mais velhos e a força da juventude. Que bênção. Falei sobre o Ministério de Ensino, mas eu quero falar que o Ministério Profético, nós também vamos investir com mentoria para o ano que vem, para que o Ministério Profético seja algo muito bem preparado nas nossas igrejas. Pessoas com chamado profético. Aí daria, né, quase que uma masterclass inteira sobre isso. Mas realmente com revelação, com palavra de revelação, conhecimento das escrituras. Eu não estou falando de profetada, né? Estou falando de profecia, estou falando de conhecimento das escrituras alinhado com os céus. Então, ministério profético também.
receberá aí o incentivo, a mentoria daqueles que sentem esse chamado. Vocês perceberam que eu estou falando sobre os 5 ministérios? Que vocês estudaram lá com o Boomer, fevereiro do ano passado. Os 5 ministérios. Já falamos aí do mestre, falamos do profeta. Ai, vocês não estão fazendo... Está todo mundo acordado aí? Peraí, deixa eu ver. Faz assim todo mundo que está acordado aí, por favor. Por favor, gente. Vou até virar a câmera. Ah, gente, como eu amo ensinar a palavra de Deus. Como eu amo, porque eu ensino, eu aprendo e me desafia tanto. A gente sabe tão pouco. E quanto mais a gente aprende, mais a gente conhece a grandeza do nosso Deus. Não poderíamos deixar, né, de falar aqui agora sobre Esther, tá bom? Esther, a gente entra num contexto aqui político. E que dia hoje? Toda apuração chega para nós aqui na madrugada. E não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. Mas, queridos, como que a história de Esther nos mostra a mão do Todo-Poderoso para salvar, para resguardar, para permanecer com o propósito dele. Então, eu vou repetir uma frase, né? Tantas frases surgiram. Eu não estou em luto, não. Eu estou em oração pela nossa nação. Vou permanecer em oração, intercessão pela nossa nação. Amém? E aí, com a história de Esther, lembrando, né, que às vezes a gente faz assim, Esdras, Ageu, Zacarias, vamos para Neemias. Lembra que eu falei com vocês que ali se encaixa a história de Esther paralelo à de Esdras. Possivelmente, aí não há comprovação, Esdras escreveu o livro de Esther, possivelmente, tá bom? Não há uma comprovação, mas ele pode ter ouvido os relatos de Mordecai, pode ter ouvido até mesmo da própria rainha Esther e ter escrito o livro. Enfim, Esther, eu coloquei aqui, né, um ministério sociopolítico, o envolvimento com as causas sociais, o envolvimento com o resgate, com a salvação de um povo, livramento de genocídios. Aí já fala realmente, nos inspira um movimento internacional de posicionamento dos servos de Deus. E poderíamos falar sobre todo o ministério feminino. Aí eu queria trazer aqui uma curiosidade, eu até anotei no meu celular, eu estou aqui agora gravando, eu não coloquei aqui. Hoje eu estava lendo, sabia que Vasti, a primeira rainha ali, né, que foi deposta, esse não era o nome dela? Esse nome, caiu aqui. Esse nome era o título que ela recebeu. Porque ela tinha uma beleza, é o meu pedestal aqui que ele acabou de cair. Mas eu já tinha um segundo aqui, ó, preparadíssima. Queridos, Vasti era um título que ela recebeu. O nome dela era um outro nome. Ela recebeu esse título porque ela tinha uma beleza tão incomum, ela era tão maravilhosa, uma beleza tão admirada, por isso que o rei a manda chamar, e ela recebeu esse título. Mas esse mesmo historiador, Heródoto, esse historiador grego, ele fala que ela tinha uma maldade muito grande para com os judeus. O que ela fazia? Exatamente no sábado, que os judeus guardavam ali aquele 7º dia, no caso sábado, para não trabalhar, ela obrigava muitos judeus a virem servi-la, a virem no palácio, ali em Suzã, servi-la, e ela obrigava as crianças judias a praticarem, a realizarem tarefas como esvaziar pinicos, fazer coisas assim que a criança tem nojo, né? Imagina, às vezes, a criança, para o povo judeu, era considerada ali até os 8, 9 anos de idade. Então, imagina uma criança entre 8 e 9 anos de idade, esvaziando pinico, limpando o palácio, fazendo tarefas no sábado. Então, ela era uma rainha que ela reivindicava muitas coisas, já com uma linha muito feminista, muito bela, mas com uma maldade muito grande. Neta de Nabucodonosor, talvez herdou lá atrás, né, aqueles genes,
quando Nabucodonosor conquistou Judá e levou cativo o povo de Judá para o exílio lá na Babilônia, pode ser que sim, que ela tenha herdado esses genes malignos, né, de perseguição. Então, há esse pano de fundo dessa rainha Vashti. Sim, esse ministério das causas sociais, né, aí eu falei rapidamente lá na videoaula o quanto que eu amo trabalhar com projeto social. Vocês sabem que eu sou presidente aí do Projeto Social Valorizar. Temos aqui, né, na nossa sala de aula, quero aqui falar sobre a pastora Ledilma, é uma das madrinhas aí desse projeto, tem abençoado muitas adolescentes dentro dos projetos que nós trabalhamos, são abrigos, aí mesmo no Rio de Janeiro, posso falar em outra ocasião com vocês, cuidando de adolescentes órfãos ou adolescentes abandonados ali no abrigo, né? Então, existem... Alguém falando aí. Chegou alguém, gente. É igual abrir uma sala, né? E chegou alguém, né? Tá. Doutora Andressa, nem perguntei. Pulei aí de Ageu, Zacarias, entrou algum comentário? Você quer falar alguma coisa? Tem um comentário, o Newton, né, acabou de colocar aqui, falando sobre esses penicos, né, que eram grandes vasos onde eram depositados excrementos, né, que você acabou de falar. Sim. E ele falou um pouco agora também sobre a questão lá da memorização. Ele fez uma pergunta, mas eu não sei se você quer deixar para o final. Pode falar. Que eu, Pode? desculpa, eu avancei, deixa eu Não, voltar aqui. não. Entrou aqui depois. Ó. Eu acho que, na verdade, a gente está aqui pensando, né? Realmente precisamos memorizar. Eu acho que está todo mundo pensando. Ele colocou aqui, olha, esse processo de memorização sofre alguma influência da negativa das informações que está a um clique de nossas mãos, tirando o incentivo para a leitura? Olha, Nilton, é uma ótima pergunta. Eu vou ter o privilégio de estar no Brasil, eu viajo quinta-feira, o casamento de uma sobrinha querida, e fui convidada para um seminário, né, de intercessão, filhos de intercessores, lá no Jardim Esperança. E vou ministrar um workshop. Aí vocês vão entender o que eu vou falar. Jardim Esperança, lá na região dos Lagos, pastor Júlio, pastora Mariana. E por um workshop, eu só pedi uma coisa, eu falei assim, eu posso fazer um pedido, um requisito para quem for participar? Meu único requisito é, todos os que irão para o workshop precisam ter uma Bíblia física nas mãos. Ah, eu sou das antigas. Não, queridos, eu tenho a Bíblia no meu tablet, eu tenho a Bíblia no meu computador, eu tenho a Bíblia física, mas para uma atividade que eu quero fazer bem prática. Então, irmão, professor, ou querido estudante, né, Newton, querido irmão, sim, eu penso, não sou contra, no telão da igreja, projetarem, não é, ali os versículos do texto, isso facilita até para o povo estar acompanhando e até a velocidade, né? Mas eu sou da época, né? Olha aí, gente, me acompanha aí a minha idade, que o pastor falava, abram a sua Bíblia. E não tinha marcador, não, então tinha que ir lá, abrir. Vou aguardar, todos já abriram, amém? Vamos ler juntos. Vamos ficar de pé e ler juntos, né? Geralmente era a mesma versão naquela ocasião, não existiam várias versões, né? Então, assim, eu creio que sim, a facilidade de ter tudo, né? Eu quero saber um versículo, eu vou ali para a concordância bíblica, eu digito rapidamente aí, né, no celular. O pastor Júlio acabou de chegar aí, acabei de falar aí de seminário de intercessão lá no Jardim Esperança, pastor Júlio, pastora Mariana. Então, queridos, assim, eu concordo, irmão, concordo sim. Esse clique, essa facilidade de termos tudo muito rápido, muito ágil, a gente não exercita tanto a memorização. Quem já foi aí, né, da minha época, sabe daquela atividade, né? Levantar a espada, 1, 2, 3, e abrir, e você conseguir localizar aquele texto rapidamente. Então, queridos, eu concordo, é verdade, isso traz benefícios, né? Mas a memorização, e como eu falei, numa mentoria,
sobre realmente o Ministério de Ensino, aí para o ano que vem, para os que desejarem, nós vamos falar sim sobre isso, sobre como conseguir associar, usar sim a tecnologia para o nosso benefício. Tem uma pastora, uma grande pastora de intercessão, a pastora Ezenete Rodrigues, aí no Brasil, que ela memoriza versículos através do celular, colocando alarme. Então, ela vai colocando ali o alarme. Então, são técnicas e técnicas que a tecnologia pode nos ajudar, sim. Algum outro comentário aí, pastora Andresa? Não, por enquanto não. Vocês estão muito quietinhos. Estou olhando aqui essa sala, está todo mundo quieto. Sim, então falei um pouco sobre Esther, teria muito aqui também o que acrescentar, não é? Tem o livro aí do apóstolo, tem também, assim, o próprio filme que colocamos ali, e Suzã fica no Irã, né? Essa cidade, ela existe, e foi escavada, como eu coloquei uma imagem lá, né? Uma foto, o Marcelo, aí que editou tão bem os videólogos, colocou. Esta cidade existe, as escavações ali realizadas por franceses descobriram todo o palácio de Suzã. Então, vocês sabem que nesse palácio a história de Esdras e Neemias vai acontecer e de Esther. Então, 3 histórias bíblicas se passam nesse palácio ali com o rei Assuero, né, juntamente ali com Esther, e com seu filho Artaxerxes, passa exatamente ali naquele palácio. Então, é um palácio de muito interesse, e devido à descrição do palácio ali de Esther, capítulo 1, por isso que a gente acredita que foi um escriba que escreveu, porque colocou muitos detalhes do palácio. E alguém que conhecia muito bem, né, a parte interior do palácio, os jardins, e assim se acredita de fato, né, que pode ter sido Esdras com informações aí de Mordecai. Sim, queridos, vamos precisar saltar de Esther, estou acompanhando aqui o horário, né? Vamos para Neemias, o ministério de liderança, hein? Levanta a mão aí para mim. Eu vou permitir aí que 2 pessoas falem pelo menos uma característica de todos os aspectos ali de liderança de Neemias que mais te chamou a atenção. Vamos permitir aí 2 pessoas. Fala comigo, compartilha aí, por favor, conosco, compartilha conosco. Estrategista. O estrategista, verdade. Quem mais gostaria de compartilhar? Pastora Lidilma. Com paciência, esperando a hora certa, o tempo certo de se pronunciar, e, diante das acusações, ele avaliava, ele não confrontava, avaliava as avaliações, as acusações, para ver onde ele podia melhorar. Verdade. E consultava sempre ao Senhor. É verdade. Muitas qualidades, né, na liderança de Neemias. Um estrategista, governador, um homem de Deus, de oração, servo, sofreu muita oposição ao seu trabalho em equipe e muita oposição ao seu trabalho, à sua pessoa, né, pessoalmente. Então, ele sofreu perseguição contra o trabalho que ele realizava ali, mas também contra a própria pessoa, atentado contra a sua vida, tentativas, né, de atentado contra a vida dele, e me chamou muita atenção realmente estudar. Eu tinha preparado a videoaula com uma outra direção, e depois, ao ler de novo Neemias, eu fui anotando os aspectos da liderança dele. Então, também me chamou a atenção, né, o estrategista, o governador, ele saber como lidar com a oposição. Tem uma frase, né, que meu esposo usa muito, pastor Ralph, ele fala, toda posição gera oposição. Então, você se posiciona com a palavra de Deus, você se posiciona a respeito de um assunto na igreja, na sua casa, se posiciona de forma correta, com sabedoria, isso gera oposição. Ou seja, pessoas que vão se opor ao que você está falando ou fazendo. Eu percebi aí que entrou algum comentário aí, né, pastor Andressa? Agora eu vi. Sim, o pessoal está colocando aqui, estou tentando abrir. Outras características dele, né? A pastora Mariana colocou muito organizado. Pastor Júlio tinha consciência da eternidade e não buscava recompensa terrena.
O Eduardo Campos colocou transparência. A Lilian Caetano colocou ele tinha empatia com o povo. A pastora Lindomar colocou inteligência emocional. Uau. A Maria Lourdes, integridade. O pastor Jorge, o nível de obediência. Sim. Muitas Sim. características. Muitos, queridos, que bom que vocês absorveram, estão acrescentando outras aí. Então, vocês, eu creio que a maioria, aliás, todos vocês, estudantes, são líderes na casa de Deus. Então, esse livro de Neemias, ele é muito usado por grandes autores mundiais, por coaches, né? E que ensinam sobre liderança, que escrevem sobre liderança, mas realmente, Neemias é um livro que você pode utilizar para crescer, para levar a sua liderança a crescer, para ter uma autoliderança, para você aprender, para você avaliar aí os aspectos. Então, assim, eu, de fato, te incentivo a aprofundar bastante sobre Neemias. Eu não esgotei o estudo de Neemias. Até o meu esposo, o pastor Rolf, ele tem comentários sobre a vida de Neemias, sobre ali, né, aquela estratégia do silêncio. Uau, que ministração, hein? Ele chegar lá com mandato de governador, ele chega na cidade com todos os recursos, né? E o que ele faz? Ele não coloca logo a mão na massa, não. Ele vai rodear o perímetro da cidade, vai avaliar. Ele não vai ouvir a avaliação de todo mundo, o que todo mundo está falando, não. Ele vai lá no silêncio, na oração, fazer, né, todo aquele perímetro. Nós estamos aqui em Portugal e nós ainda não alugamos um local para começarmos as reuniões. As reuniões são aqui em casa, né? E sabe o que meu esposo faz? Ele anda quilômetros percorrendo o perímetro, orando, caminhando, se exercitando, né? Caminhando, orando, conhecendo os detalhes. Também, quando a construção começou, levou 52 dias. Também quero profetizar essa velocidade aqui no Projeto Europa. Orem por nós, né? Sim, glória a Deus. Obrigada pela contribuição de vocês, viu? Aprendo muito mesmo. E depois eu vou assistir essa masterclass de novo para colocar os comentários, para eu ler. Que bênção. Sim, precisamos aí falar, né, sobre o nosso querido profeta Malaquias, que eu quero abrir aí uns minutinhos finais para quem quiser também falar, né, comentar alguma coisa, tá bom? Vocês observaram que essa videoaula, queridos, eu gravei essa videoaula, eu acho, sem exagero, 4 vezes. De gravar, assim, dela ficar toda completa. Que é um profeta que trouxe muito peso. Eu sou de uma linha que eu acredito, né, com vários teólogos, que Malaquias se encaixa bem ali na ausência de Neemias, no capítulo 13. Né? Neemias vai até Suzã em obediência, né, como o pastor George colocou, em obediência ao rei Artaxerxes, porque ele era o copeiro do rei. Ele volta lá em Suzã, e o que acontece? Naquele período o povo todo se corrompe, né, os sacerdotes se corrompem, e a Bíblia fala que depois Neemias volta, e é quando ele se posiciona de uma forma mais enérgica. Então eu acredito que pode ter sido o período que Malaquias atuou. E o profeta Malaquias, ele atuou de uma forma com muito peso. Eu estava falando aí sobre os ministérios e como que nós queremos aí para o ano que vem ter toda essa mentoria para cada um desses ministérios, né, o profético, de ensino, para as causas sociais, também para a área de gestão, né, da igreja, que é muito necessário o estrategista, mas também esse ministério, eu não sei se podemos chamar de ministério, mas eu creio que é uma área da igreja que nós precisamos investir sobre o conhecimento da disciplina. Eu estou falando da disciplina da correção. Porque o livro de Malaquias nada mais é, como colocamos ali, né, quando Deus traz uma sentença e começa as audiências. Ele começa, não é um debate, porque ele mesmo fala, ele mesmo responde, ele mesmo coloca, né, o questionamento do povo, ele vai e refuta esse questionamento, mas a conversa de Deus com o povo é quente. E é depois de muita murmuração, muita reclamação. E eu creio que é uma área que nós precisamos também trazer de ensino na igreja, que é a disciplina, assim, as consequências dos erros, das escolhas,
as consequências das prioridades erradas, as consequências de se roubar a Deus nos dízimos e ofertas. Então, as consequências de formação de famílias e casamentos de uma forma errada. Eu não estou falando de divórcio, eu estou falando de consequências de casamentos, realização de casamentos, união, às vezes de luz, trevas, e tantos temas, né? Então, nós pensamos que é uma área que nós podemos sim investir de pesquisa, de prepararmos conteúdo para ensinarmos nossas ovelhas, que o Malaquias dessa geração também se levante com autoridade. Malaquias significa o mensageiro de Deus, para trazer que assim, uma sentença quando começamos aquela videoaula, mas no final, que vem o Pai amoroso que fala, chega aqui, chega mais perto, chega mais perto. Eu quero é que vocês me conheçam, eu quero que vocês conheçam os estatutos, as leis de Moisés, e traz a promessa realmente do nosso Redentor Jesus Cristo. Queridos, eu quero abrir para que você também fale um pouco, para que você compartilhe aqui o que te impactou nas videoaulas ao estudar. Eu quero abrir aí nesses 10 minutos, depois nós queremos estar aí encerrando, orando, e quero também fazer um apelo aí para vocês no final. Então, quem gostaria de falar, faz assim que a pastora Andresa autoriza você a abrir o microfone, porque você não pode confundir. Está todo mundo querendo falar hoje, né? Então faz assim, a pastora Andresa já autoriza aí para você abrir o microfone. A pastora Mariana levantou a mão. Pastora Mariana. Pode falar, pastora. Então, gente, boa noite, tudo bem? Deixa eu abrir a minha câmera aqui, é que eu estou num lugar público. Eu estou aqui com as minhas discípulas aqui, eu estou na aula, e elas estão aqui ao redor. Eu queria só falar, o apóstola Lisa, que quando eu coloquei, né, muito organizado, né, Neemias, porque, na verdade, a gente acaba, às vezes, enxergando aquilo que a gente mais se identifica, né? Então, por exemplo, quando eu leio a Bíblia e enxergo muita coisa sobre família, que eu acredito, né, ser um dos meus chamados principais, junto com meu esposo, é cuidar de famílias, falar sobre família, né? E quando eu vejo Neemias, realmente esse homem organizado, porque para fazer tudo o que ele fez, né? Além de toda a afronta, né, as oposições, ele precisou de muita organização, né? Então, quando eu coloquei muito organizado, é porque isso me chama atenção, e é uma coisa que me chama atenção também na minha igreja local, essa questão da organização. E como você falou, né, para todo posicionamento há uma oposição, né? Então, por exemplo, nessa área que eu gosto demais de organização, é uma posição que eu tenho, e nem sempre todo mundo compreende isso, né? Nem sempre todo mundo entende, mas, na verdade, que a gente precisa dessa organização, porque por muito tempo os cristãos, eles consideravam, a unção do Espírito Santo, né? Então, a gente não vai nem escolher os louvores que a gente vai tocar, né? A gente vai escolher na hora, ou a gente nem vai se programar, nem vai se organizar, porque é na unção do Espírito Santo. Então, eu penso que Neemias, ele dá um banho, né, de organização, de planejamento, né, e para a gente ter êxito, né, às vezes a pessoa tem tanta unção, né, mas às vezes, infelizmente, fracassa, né, ministerialmente, porque não é uma pessoa organizada, né, não se planeja. Então, eu enxergo, assim, o planejamento, a organização de Neemias algo fundamental, né, que precisa caminhar junto, paralelo à unção que Deus nos dá, né? E é isso me chamou muita atenção. Amém, obrigada, minha discípula. Obrigada, viu, linda? Quem mais levantou a mão aí, pastora Andresa? Me ajude. Pastora Ledilma. Por favor. Queridos, eu não consigo ver todas as câmeras, então qualquer coisa você tem uma mãozinha aí também, você pode levantar, tá bom? Pode abrir o microfone, pastora Ledilma. Tá ótimo. Pode deixar aqui na próxima, eu ponho a mãozinha. Pastora Lisa, eu fiquei assim maravilhada, fantástico, chamou muita atenção a organização que a senhora colocou
as sentenças de Malaquias. Que coisa linda! Como a senhora foi criativa ali, os 6 livros em sentença, e a gente sabe, entende mais a colocação do povo, a refutação de Deus, né? E a resposta, né, de Deus. Eu achei assim fantástico, eu achei que me impressionou muito. Eu gostei muito daquela aula, parecia um tribunal, né? Ele ali batendo, o juiz batendo martelo, e cada audiência tinha 1, 2, 3, achei fantástico. Chamou muito a minha atenção, me prendeu muito ali, sabe? Achei muito interessante. Fora os outros livros, Neemias nem se falar, Esdras também gostei muito, mas Malaquias eu achei muito linda a organização da sua aula. Parabéns. Obrigada, professora Lidilma. Muito bom. Eu preciso falar para vocês que o bispo Hernandes Dias Lopes, ele fala sobre audiência, ele tem uma ministração, há muito tempo eu assisti sobre audiência, essa palavra ficou na minha cabeça, não é? Mas ele separa o livro de Malaquias diferente, né? Com uma colocação diferente, mas eu me inspirei numa ministração dele há muito tempo, que eu ouvi essa palavra, ficou na minha cabeça, né? As sentenças, audiências, foi dali que me inspirou a preparar dessa forma. Obrigada. Próximo aí? Newton, estudante Newton. Por favor. Olá, paz do Senhor, boa noite para todos. Boa noite, apóstolo. Boa Apóstolo, noite. essa última colocação que a senhora fez sobre disciplinas, inclusive poderá ser um tema futuro, eu tenho uma visão, principalmente no livro de Malaquias, que algumas coisas são bem claras para nós que somos filhos de Deus. Por exemplo, no tocante dízimos e ofertas, eu, Newton, acho que uma inserção dentro do culto, para lembrar que nós temos que dizimar, eu acho que isso aí já deveria ser nosso, não precisar ser lembrado. Isso aí é uma ordenança, é uma coisa que tem que partir da gente. Tudo bem, faz lá, tem uma palavra, alguma coisa, mas isso já tem que estar dentro do nosso ser. Eu recebi, eu tenho que dar a minha primícia de tudo que vier à minha mão. Então, isso aí já tem que partir da pessoa. Eu acho que o nosso povo, ele precisa aprender, realmente, algumas pessoas precisam aprender a cumprir realmente o que está escrito. Não precisa você ficar lembrando, olha, vamos dar um exemplo bem claro do mundo. Se você atravessar a rua sem olhar, você pode ser atropelado. Você olha para atravessar a rua. Então, para nós colhermos as bênçãos de Deus, principalmente nessa área, a gente tem que cumprir o que está sendo determinado para a gente. Então, eu creio que, havendo uma disciplina, havendo alguma coisa que nos leve realmente a fazer essa ligação, não somente no nosso obrigatoriedade de fazer, mas no nosso consciente, porque eu vivi 35 anos de militarismo, a gente era tudo organizado. Tudo no quartel é organizado. Entendeu? Então, isso vem dentro de mim. Se eu sabia que eu tinha que comprar uma determinada coisa, eu ia lá, não precisava ninguém me lembrar. Eu tenho que cumprir aquilo. Porque se eu não cumprisse aquilo, eu tinha alguma coisa que poderia me prejudicar. Mas eu cumpria por consciência, não por obrigação de um regulamento. Eu espero que a senhora tenha me entendido e que os demais irmãos não tenham ficado com uma má impressão da minha pessoa. Pelo contrário, isso aí é uma coisa que nós podemos ganhar, né, em tempo e sabedores de que aquele dinheiro não faz parte do nosso orçamento. Nós temos o restante do nosso orçamento para pagar, mas aquela parte é do Senhor e nós temos que entregar realmente. Amém? É verdade. Amém. Obrigada, irmão, pela contribuição. E até parei para pensar agora, né? O povo de Israel, eles já sabiam dessa lei da entrega dos dízimos e semeaduras lá desde Moisés. E aí depois foi repetido, né? Repetido em Deuteronômio, foi repetido pelos juízes, repetido pelos profetas. E aí chega ali no último livro, Deus tem que fazer uma audiência para lembrar o povo, de novo, para serem fiéis.
É bom, assim, a gente trazer também a memória aí, que o último capítulo de Malaquias, aí Deus fala lá, né, quando eu me emocionei, quando eu falei sobre o verso 6, que eu falo que existia ali os remanescentes, né, que Deus fala, mas ainda há os que temem o meu nome. Então, que bom, estudante, querido irmão Milton, que o irmão não precisa ser lembrado disso, né, que é fiel. Mas os nossos queridos irmãos em Cristo, e tantas outras ovelhas, assim como aquele povo de Israel, tinham os fiéis, os que estavam, não precisavam ser lembrados, mas tinha, sim, aqueles que precisavam ser lembrados, admoestados. Mas eu entendi, sim, o que o irmão colocou. Seria tão bom se não fosse necessário ser lembrado, né? Que precisamos ler a Bíblia, precisamos orar, precisamos ajudar o nosso próximo, precisamos orar pela nação, precisamos cumprir o ide de Jesus. Seria tão bom se cada um lesse a Bíblia e praticasse todas as leis, estatutos e ensinamentos. Mas cada um tem uma debilidade e acaba sendo necessário ser lembrado, né? Mas bom seria, concordo com o irmão, bom seria que não precisássemos mais lembrar e que todos tivéssemos o coração já ensinados pelo próprio Deus, né? Queridos, vamos conseguir abrir para a última pessoa aí, por favor. Tem mais alguém, pastora Andressa, também? Pastora Lisa, sou eu de novo. Quem está falando aqui? Sou eu, Mariana. Só abre a sua câmera aí para a gente te ver. Então, peraí. O Júlio fala, né, meu esposo que está aí, aluno também, ele fala, se fosse só questão, né, de obediência, né, a palavra, não precisaria nem de líderes, né? Então, na verdade, os líderes são necessários justamente também para estar orientando, para estar falando, para estar direcionando, né? Porque senão seria suficiente, né? Os mandamentos, e daí, né, estaria tudo certo dessa forma, né? Mas é necessário, sim, né? Que fale, que a gente cumpra esse papel, né, enquanto líderes também, para estar orientando, relembrando, né, as pessoas, porque nós, seres humanos, nós esquecemos muito facilmente, né? Verdade. Então, se fosse só questão, né, nem líderes precisaríamos, né? Verdade. O ser humano, Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó, né, e por isso Ele providenciou, né, líderes também para estarem nos lembrando. Até nós que somos pastores, né, nós precisamos de ter pastores sobre nós, líderes sobre nós. Né? É verdade, pastora Mariana. Queridos, e aí? Poderíamos ter uma masterclass aí? Eu ia falar da gente ter mais tempo, mas vocês estão muito quietinhos, tá? Aquela sala de aula, né? Que tá todo mundo assim quietinho. Mas eu quero louvar muito a Deus pelo privilégio que nós temos, essa liberdade que nós temos de estudar a palavra de Deus. Por esse instrumento que é a tecnologia, de vocês terem professores de diferentes lugares do Brasil, de daqui da Europa poder compartilhar, né, com vocês. E assim, é um privilégio muito grande. Queridos, que bênção do Senhor. E eu quero, assim, fazer um apelo para vocês, como eu falei, para a gente estar orando. Queridos, o curso vai terminar agora, todos que estão aí em dia com as disciplinas e com o resumo aí, né, o terceiro resumo, que são aqueles 2 artigos. Olha, a gente nem colocou um livro, gente, nem colocamos terceiro livro, colocamos 2 artigos exatamente sobre, né, o mal do século, a distração, que nos tira o foco de muitas vezes estudar a palavra, a nossa devocional. Então, assim, queridos, eu peço que vocês se concentrem bem aí de concluir as disciplinas, concluir o resumo aí, né, desses 2 artigos. São 2 artigos, mas você vai ler os 2 e fazer um resumo só. Mas o meu apelo é: termine o curso, conclua o curso, sim, de TBA, mas não pare de estudar. Não pare de estudar. Sabe? Não, eu quero dar uma pausa. Eu também sou de uma geração que o estudar era aquela coisa obrigatória, vai para a escola, você cumpre ali os horários, você faz os testes e fica livre, estou de férias.
Mas, querido, ser um estudante é ser um discípulo, é ser um aprendiz de Jesus. Aliás, a palavra discípulo significa isso. Discípulo significa aluno, aprendiz, discípulo de Cristo. Então, o meu apelo é, você vai concluir o curso com excelência, vai estar lá em fevereiro, né, na formatura maravilhosa, mas você precisa aceitar o meu desafio. Eu apelo para que vocês, como primeira turma TBA, vocês continuem sendo estudantes da palavra de Deus. E até te incentivo a você não estudar sozinho. Engrena, tira essas férias aí, ó, conclui certinho o final de novembro, aí você fica dezembro, janeiro, para fevereiro, março, acredito que março a gente vai ter esses cursos aí de mentoria, como eu estava falando, invista, continue estudando. Ah, eu já aprendi tudo que é necessário. Queridos, sabe o que eu percebi? Que eu vou precisar fazer mais uma pós-graduação para me aprofundar em alguns conhecimentos aqui. Há muito que eu preciso aprender, muito mesmo. Então, vocês me inspiraram a querer estudar mais e a incluir aí na minha agenda um horário para eu continuar estudando. Então, o meu apelo é esse, queridos, para nós estarmos orando. Meu apelo é, conclua o curso, mas não pare de estudar a palavra de Deus. Não pare, mas eu faço um curso aqui, outro ali, mas não pare de se aprofundar na palavra de Deus e com recursos, através do Instituto EIA, ou cursos que eu posso indicar para você, em áreas que você quer se aprofundar. Você quer se aprofundar o quê? Aconselhamento, discipulado, você quer se aprofundar em temas da sociedade, aconselhamento familiar, intercessão, ministério profético, ministério de ensino. Qual é a área que você quer se aprofundar? A gente te indica para que você continue. Talvez o Instituto EIA não tenha todos os cursos ainda, mas nós temos tanto material bom na internet, material seguro, que podemos indicar para você. Esse é meu apelo. E quantos podem levantar a mão e aceitar esse apelo agora? Não é para conversão, entregar a vida para Jesus, não, mas faz de coração, queridos. Faz de coração se você, de fato, quer ser aí um profundo estudante da palavra. E continuar sendo estudante da palavra até Jesus voltar ou nós nos encontrarmos com Ele. E aí, vamos orar? Pastora Andresa quer falar alguma coisa antes da gente orar? A gente quer agradecer por essa masterclass, né, desafiadora, né, que traz tanta reflexão, tanto para a gente pensar, né, que nos desafia, de fato, a estudarmos, a fazermos o nosso melhor, a nos dedicarmos, né? Então, a gente quer agradecer muito por essa masterclass. Obrigada, pastora Lisa. Nada, nada. Vamos orar, vamos orar. Minha oração vai ser para que você se multiplique em outros também, que você aceite esse desafio de continuar sendo estudante, mas para que você se multiplique em outras pessoas sedentas em querer estudar, não só ler a Bíblia, mas estudar a palavra de Deus. Vamos orar? Vamos orar. Assim, se desliga aí, né, do movimento que tá, vai para um canto e vamos nos colocar diante do Senhor. Deus, eu fico pensando que na eternidade eu ainda vou ter tantas perguntas sobre... Aliás, vamos poder perguntar diretamente aos personagens. Perguntar para Moisés como ele se sentiu de não entrar na Terra Prometida. Perguntar para Davi como foi a solidão, lá já velhinho, solitário no palácio. Perguntar para Esdras como foi carregar tantos rolos de livro numa viagem da Babilônia até Jerusalém. Perguntar para Neemias como foi voltar para o palácio em Suzã, preocupado com a continuidade do trabalho em Jerusalém. Perguntar para Paulo como foi o final da sua vida. Perguntar para Jesus como foi se tornar carne. Quais foram
Assim, quais são as suas lembranças? Tanta coisa. E ainda vamos continuar a eternidade aprendendo. Oh, Deus, nós não queremos parar de te conhecer. E sabemos que através da leitura e do estudo da tua palavra, nós podemos sim te conhecer mais e mais, conhecer características da tua pessoa como pai, como rei, como governador de toda a terra, como rei de toda a terra, como Senhor dos exércitos que peleja pela nossa nação. Oh Deus, oh Deus. Deus, não permita que a distração, que o mal desse século, não permita que muitas vezes o cansaço, não permita que nenhum obstáculo se oponha, se esteja diante desses estudantes que são as primícias, essa primeira turma de teologia, mas que eles aceitem o desafio de continuar estudando a tua palavra e te conhecendo profundamente e te levando outros a te conhecerem. Ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus. Ah, Deus, desperta Esdras, desperta os Neemias, desperta os Ageus, os mais velhos aqui nessa sala de aula, desperta os mais jovens, os Zacarias, desperta aí as Estéres, ou nós que vamos cuidar de outras Estéres também. Desperta, Pai, os Malaquias. Desperta, Deus, desperta, Deus. Nos ajude, Pai, para que nós sejamos, assim, possamos marcar essa geração, sendo um personagem, sendo realmente usado pela tua poderosa mão para marcar essa geração. Eu oro, Deus, por essa turma TBA. Eu oro por cada estudante, eu oro pelos professores que se dedicaram, eu oro por toda a equipe, eu oro pela pastora Andresa, eu oro aí pelo professor Marcelo, eu oro por toda a equipe, como eu falei aqui também, as gestoras, pastora Marlúcia, apóstola Carmen, eu oro pelos apóstolos Ari e Denise, e nós abençoamos, Deus, esta turma que há de concluir os estudos agora, o curso, mas vão continuar sendo estudantes para a honra e glória do teu nome.